Obrigada por ouvir o Spotify. Sério mesmo. Você poderia ter colocado rádio, poderia ter escutado. Bom dia, bom dia. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Qualquer coisa vocês me avisem aqui no chat, tá? Eu vou só dar mais 2 minutinhos para quem precisar entrar ainda, quem estiver chegando. E já já a gente começa. Então, vamos lá? Vamos começar? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Laís Rico, eu sou head de agências no LinkedIn. Aqui no LinkedIn a gente tem um time que atende o que a gente chama de B2B Institute, que é responsável por pesquisar e analisar vários insights e tendências de mercado. E eu acredito que nesse momento de distanciamento social que a gente está vivendo, mais do que nunca a gente precisa trabalhar como fortalecer esses relacionamentos nessa situação, né? Nisso que estão chamando de novo normal. Seja esse relacionamento com os clientes, seja nesse relacionamento com os parceiros. Então, acredito que, de certa forma, a gente está distante, mas a gente não está realmente isolado. Esse é o segundo Coffee Talks, LinkedIn Coffee Talks, que a gente lançou aí, a equipe de marketing maravilhosa do LinkedIn lançou essa quarentena. E eu estou amando esse jeito novo de trabalhar. Eu não vejo vocês, mas eu me sinto conectada. E na sessão de hoje, eu vou falar um pouquinho de como a gente acredita que, apesar da quase recessão, se assim eu posso chamar, que a gente está vivendo, como a gente acredita que é sim um bom momento para as empresas desenvolverem market share dentro de um mix equilibrado de construção de marca e ativação de venda com o uso de mídia, sim. Existe oportunidade e é isso que eu quero mostrar um pouquinho nessa apresentação. E eu já vou lançar aqui, quem
me viu semana passada, e quem está me vendo hoje, e quem vai me ver qualquer outro dia que quiser, seja muito bem-vindo. Eu vou lançar já o meu mantra, que vocês ainda vão me ouvir repetir isso hoje. Então, não me achem repetitiva, mas eu vou ser. A publicidade de marca, ela não visa lucrar na recessão, mas ela ajuda a posicionar a sua marca, a marca do seu cliente, para ajudar na recuperação, no momento de quando você volta, a marca está em vantagem. Então, digamos que hoje a maneira que a gente acredita, e é o que eu vou falar aqui um pouco, é que a publicidade limita a sua desvantagem. Bom mantra, né? Então, vamos lá. E aí, vamos começar pensando que essa não é uma recessão normal, tá? Porque ela é a primeira recessão causada por uma doença na era moderna. A gente lê isso muito em livro de história e um monte de outras, né, de décadas, séculos passados. E o que ela já apresenta ela já se apresenta desse jeito de modo bastante comum, porque não é um banco que quebrou, ou alguma bolsa, ou a internet, né, em 2000, a bolha, não é nada disso. É uma doença que faz com que a gente se isole e isso todo o impacto que tem na economia. E porque a maioria das recessões, se a gente olhar para trás, os efeitos vão dependendo de cada setor. Aconteceu isso na internet, mas saúde continua andando. Aconteceu isso de um jeito, outro. Aqui, o que a gente está dizendo é que se antigamente as pessoas ainda assim podiam cuidar de si mesmas e deixar para postergar, né, deixar para depois o que fosse parte de consumo, agora o primeiro ponto importante aqui é essa diferença do que é essencial pelo que não é essencial, né? Acho que é o primeiro ponto onde quando a gente olha para o que está acontecendo. E então a gente pode pensar que muitas categorias da indústria elas foram caracterizadas nesse momento por um aumento e até por uma corrida nas compras. Todo mundo viveu isso com a história do supermercado, com papel higiênico e tudo mais. E outras indústrias, outras categorias de mercado foram completamente postergadas, adiadas ou repensadas dentro do mesmo supermercado. Você escolhia o que você ia comprar e era muito mais essencial, a gente acreditava, comprar papel higiênico, estocar papel higiênico e não comprar outras coisas ali dentro do mesmo lugar. Então, a gente começou a fazer essas escolhas diferentes. E a gente pode pensar que uma minoria, se a gente olha pelo outro lado, pelo lado da indústria, então a gente tem uma minoria privilegiada de empresa, de necessidades básicas para oferecer para esses consumidores, que estão em confinamento agora, e essas empresas vamos combinar que elas estão crescendo. A gente pode buscar aí meia dúzia de números, a gente vai descobrir que sim, tem uma parte da categoria que quantas pessoas talvez estejam comprando mais uma televisão ou mais um monitor para trabalhar em casa, porque agora, né, home office é necessário. Quantas pessoas talvez fizeram upgrade de banda larga. Então, você tem uma categoria que foi beneficiada e outra não. E vamos falar aqui que a gente está... vamos acordar que a gente está falando nessa nossa realidade, né? Não vamos entrar numa discussão de diferenciamento social, né? Porque senão a gente entra num outro ponto. Que a gente vamos pensar nisso aqui como um todo. Agora, nem todas as empresas, né, meus clientes de vocês, seus próprios
trabalhos se beneficiaram. Então, o que as marcas podem fazer? E aí aqui depende muito de novo, da categoria e do escalonamento que a empresa pode fazer, uma flexibilidade de entrega, quem consegue. Tem empresas que conseguem entregar produtos e serviços físicos, tem uma demanda muito grande, que inclusive às vezes está excedendo a capacidade de fornecimento, mas que estão conseguindo dimensionar e entregar o que é importante. Estão alimentando a cadeia e certamente são felizes exceções. E nesse caso, elas estão aproveitando e atendendo o aumento dessa demanda e uma construção de marca e ativação de venda a curto prazo. Pensa, sei lá, no Mercado Livre, na Amazon, no Brasil. Estão crescendo, estão conseguindo entregar e estão construindo marca e fazendo campanhas e projetos. O Mercado Livre lançou a semana passada, se eu não me engano, uma parceria com a BMW, e eu não estou dizendo que ela só lançou por causa disso, porque ela agora resolveu vender carro dentro, não é isso. Existe uma oportunidade porque mais gente está consumindo dentro do Mercado Livre, então você consegue, uma outra marca consegue entrar em parceria e você consegue fazer com que isso seja positivo para os dois lados. Agora, tem outras categorias que as receitas caíram a ponto de ameaçar a sobrevivência da marca. Companhia aérea, serviço de buffet. Quem tem um buffet faz como hoje em dia? E aí não tem escolha. E aí eu não vou dizer, vem aqui e faz publicidade do seu serviço de buffet, que você vai continuar, que isso vai ser bom para você. É difícil. Não faz sentido tentar atrair esse tipo de compra a curto prazo. Ainda assim, existe a possibilidade de se fazer construção de marca mesmo nesse momento. Você não vai falar de geração de leads, você não vai falar de venda, mas você vai construir sua marca, a gente vai falar disso mais um pouquinho, mais para frente. Esse dado, a Kantar passou, não sei se vocês conhecem, não a Kantar é mais de nova, obviamente, que todo mundo conhece, mas esse estudo BrandZ, que é um estudo global deles, e sobre quais são as marcas mais poderosas, eles lançam esse estudo todo ano. É muito bacana, vale a pena dar uma olhada. E esse dado que a Kantar trouxe me emprestou, obrigadíssima. Depois eu falo da Kantar um pouquinho. Eles mostram como na crise financeira, e aqui ele está fazendo uma retrospectiva de 2008, comparando 2008 do que 2009 é muito mais, porque a gente está falando de crise, como que as marcas que eram mais fortes dentro desse estudo do BrandZ Global, que eles têm, conseguiram se recuperar mais rapidamente. É isso que a gente está falando. Nesse chart mostra que das top 10 marcas, você vê que são as marcas em amarelo, são o gráfico em amarelo, que você consegue ver que elas conseguem crescer no mercado, elas cresceram mais fortes porque elas eram já mais fortes. Então, o que a gente está querendo dizer aqui isso vai passar em algum momento, tem um período, vai demorar, etc. Mas neste meio do caminho, neste momento, pensem em como você consegue manter a sua marca forte e aí fazer um mix entre o que você pode fazer agora a curto prazo, o que você pode olhar a longo prazo, conseguir entender como é que você vai construir isso mais para frente, porque você vai precisar se recuperar. Uma hora isso passa, você precisa se recuperar. Em que ponto a sua marca quer estar? Na hora que todo mundo puder, quando você começar a ter a economia aquecendo de novo, você vai estar onde? Você vai sair nadando contra a correnteza e desesperado, ou você já vai estar mais para frente e conseguir colher esses frutos e já planar melhor? Você não plana na água, na Laís, mas enfim. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E esse é um dado da Harvard Business Review também, mostrando um pouco outras crises pandêmicas. E aí, se antes o que eu estava mostrando da Kantar era sobre crise financeira, aqui eu estou fazendo um paralelo com outras crises pandêmicas, né, de doenças ligadas à doença. Então, historicamente,
A maioria das recessões, elas duram de 1 ano, às vezes, a 5 trimestres. Não estou querendo ser pessimista, como uma maneira geral. Aí a gente olha para a história, dados a trazer aqui. Claro que a gente espera que esta que a gente esteja vivendo não dure tanto a ponto de estender, se estender do que a gente considera normal. Mas, de qualquer maneira, quando as recessões elas foram causadas por pandemias, você consegue ver nos gráficos que ela tende a ter um formato em V. Ela cai e ela volta, e a maioria volta depois de 1 ano. Por isso que a gente está dizendo aqui. Então, quando a gente restringir, quando todas as restrições forem eliminadas, a demanda contida vai ser liberada e as empresas vão conseguir se planejar. Então, essa recuperação, ela é uma saída, é a saída do que foi no passado e o que a gente imagina que vai acontecer aqui. Então, tendo esse cenário, o que a gente está vendo, o que a gente quer aqui hoje? É olhar para o passado, buscar todas essas lições, e a gente entende que a gente tem 3 focos aqui hoje, tá? O primeiro é para o quanto você puder focar a longo prazo. Então, entendendo o que vai passar, como que a sua marca consegue ter esse olhar mais para longe, entender onde ela quer chegar. Onde que você, nesse momento, no segundo ponto, defende o seu share of voice. Eu falei isso semana passada, eu vou falar isso hoje, eu vou falar isso sempre. É importante se manter e defender a voz da sua marca no mercado nesse momento. E tendo em vista o que a gente está vivendo, o quão importante é uma marca demonstrar empatia e generosidade. Como é que a gente vai falar um pouquinho sobre isso? Então, esses 3 pontos, tá? Então, quando a gente fala de focar no longo prazo, há uns anos atrás, quem já me viu falando lá atrás, uns 2, 3 anos atrás, me viu muito falando sobre essa pesquisa da IPA sobre a regra de 60-40, que dizia que uma marca de construção, uma marca deveria fazer um mix numa regra de 60-40, onde 60% do investimento dela deveria ser olhando para longo prazo, 40% olhando para ativações de curto prazo. E isso... Porque você não né? Tipo, é meio namoro, né? Você não... Raras exceções, você conhece alguém à primeira vista e você casa com ela no dia seguinte. Normalmente você sai para jantar, toma uma cerveja, sei lá, um vinho, agora tá frio pra caramba, e vai cultivando esse namoro até pensando no que você quer a longo prazo. Então, aqui é a mesma coisa. Então, você constrói a marca e você, no meio do caminho, você vai fazendo as suas ativações. O que a própria IPA fez, olhando agora para o momento que a gente está vivendo, essa regra de 60-40, ela muda um pouco. Ela passa a ser quase 50-50. Porque é isso, no momento de crise, você quer fazer mais ativações, porque você precisa trazer lucro, dinheiro nesse momento. Mas você não pode esquecer dessa construção de marca a longo prazo. Então, acho que o mais importante aqui se antes eu estava falando de 60-40, agora é 50-50, mas o que é importante é entender que as campanhas e todo o olhar de uma marca, ela tem que andar de mão dada e não é para você restringir, não é para você cortar e acabar com tudo. Então, o que a gente está dizendo, e esse é um exemplo antigo, mas eu acho que é bem para ilustrar o que eu quero dizer, como que isso aqui sozinho não te remeta muito a coisa, você olha esse anúncio, você sente o quê? Não é uma resposta certa ou errada, mas você provavelmente, em termos de emoção, você é neutro. Você olha este anúncio especificamente, porque ele é muito racional. Agora, se você vir este outro anúncio, que é da mesma marca, tá? É a mesma empresa que fez a campanha junta, eles não apareciam necessariamente ao mesmo tempo, mas ele ia sendo mostrado, os 2 anúncios, para o mesmo target. Durante um processo, você começa a se sentir
talvez um pouco mais inspirado, talvez um pouco mais curioso. E aí você começa a entender que o que você constrói de marca pode te ajudar na geração desse seu lead. Então, se isso já funcionava lá atrás, e isso aqui era da regra de 60-40, você imagina o que vai acontecer, o que acontece hoje, onde você não consegue, não deve ir fazer um push muito forte para o seu cliente. Não compre já, porque não é assim que funciona, como ao mesmo tempo você precisa entender como que você começa a ter essa conversa um pouco mais emocional. Então, você precisa focar nesse a longo prazo. E a conversa aqui vai ser: quem consegue fazer as duas coisas hoje, maravilha. Quem não consegue, como a gente tinha falado lá atrás, companhias aéreas, por exemplo, não vai fazer a promoção agora que as pessoas não estão viajando, porque não podem viajar, o que não significa que ela deva simplesmente sumir e ficar muda e não aparecer em nenhuma ativação, em nenhum momento. Ela pode, sim, construir a sua marca a longo prazo. Alguém levantou a mão, eu vou fazer um parênteses. Posso deixar todas as perguntas? Anota, Luísa, e você me pergunta no final, que aí a gente fala um pouco de tudo e aí no final a gente abre para pergunta, só que fica, eu acho, mais fácil, pode ser? Senão eu tenho medo de se prolongar aqui, e aí se deixar eu vou falando, a gente vai sair daqui só amanhã. Mas eu prometo que te chamo aqui no final. E aí quando a gente olha para B2B especificamente e para a Covid, esse é um dado do Marketeer de agora, de abril, onde, por exemplo, as marcas de B2B nos Estados Unidos não estão podendo mais fazer evento, e o B2B adora fazer evento. Como que eles estão reagindo? Como que os CMOs estão reagindo? E é muito curioso ver que as primeiras duas respostas aqui, uma é criação de conteúdo e a outra é webinar digital e eventos digitais. O evento digital é simples de entender. Você tinha um evento físico, você transforma ele no digital, porque é como as pessoas estão. Estamos fazendo isso aqui agora, eu gostaria muito de vocês estarem no escritório do LinkedIn, servindo um café, água, pão de queijo, mas não posso, então a gente está aqui. Mas eu me admirei muito quando eu vi que o primeiro ponto é a criação de conteúdo. Porque a criação de conteúdo significa exatamente isso que a gente está falando. É como que a marca consegue olhar para um momento e entender como que eu vou me conectar, como que eu vou conversar. Então, eu preciso gastar mais tempo e o budget deixa de ser de um evento, do café e do pão de queijo e da água. Ele transformou esse budget em criação de conteúdo. Isso é maravilhoso, porque significa que a marca está querendo conversar, entender o que está acontecendo e criar esse diálogo com seus clientes. Recomendo super esse estudo da eMarketeer. Na verdade, é um podcast, não sei se vocês sabem, eles têm uma série de podcasts e nesse especificamente, a analista da eMarketeer conversou com a Sydney Sloan, que é essa CMO da plataforma de venda SalesLoft, e com uma outra pessoa, Andy Cohn, se não me engano, que é da Insider Intelligence. Acho que vale super a pena o papo. E por que eu trouxe isso de B2B? Primeiro porque o LinkedIn é muito reconhecido por B2B, óbvio, e porque existe essa diferença realmente. Os clientes potenciais, atuais e potenciais do B2B, das empresas B2B, elas podem estar hoje impossibilitadas de comprar, porque é difícil comprar. Quando você nem está fisicamente na empresa, você tomar uma decisão de fazer uma compra B2B. Mas, o que não... Então, essa ativação de curto prazo no B2B, ele pode não estar acontecendo nesse momento, mas o que não significa que, de novo, as marcas não possam construir esse caminho. O processo de compra do B2B, ele é mais longo, né? Você decide comprar uma calça jeans ou não, o papel higiênico ou não, o álcool gel ou não, muito mais rapidamente. O processo de compra B2B ele é mais demorado. Então, mais um motivo para que esta construção, desenvolver como os CMOs estão fazendo nos Estados Unidos, criação de conteúdo, desenvolver essa conversa com seus clientes atuais e potenciais clientes, é uma mudança de estratégia, mas é altamente necessária nesse momento. Então, e aqui de novo, o meu mantra não é meu, o meu mantra, na verdade, é do Peter Field, eu roubei dele. Então, é de novo para a gente lembrar que a publicidade, ela, nesse momento, ela prevê
E ela visa a capitalização na recuperação. Não é para ninguém ser oportunista nesse momento, não é isso que a gente está falando, tá bom? Segundo ponto, vou me repetir para quem me viu semana passada, é defenda o seu share of voice. Quando a gente olha de novo para esse estudo aí, a gente descobre que se você é capaz, se você mantém ou aumenta o seu investimento no momento de crise, você é capaz de mesmo numa recessão, crescer no seu market, crescer no share of voice. Então, esse gráfico, de novo, ele olha para trás, ele é um gráfico de 2008. A gente, do B2B Institute, a equipe do LinkedIn, fez um book sobre isso. Eu recomendo vocês acessarem www.b2binstitute.org. Espero que a minha dicção tenha sido suficiente para todo mundo entender. Mas, basicamente, aqui, o que a gente vê são grupos de empresas que diminuíram, mantiveram, aumentaram o investimento em mídia e marketing, mesmo durante a crise. E quem aumentou o investimento, aumentou também o share of voice. Porque o que a gente está querendo dizer é que quando todo mundo fica mudo, quando os seus concorrentes ficam mudos, é o momento que você deve aproveitar e aparecer. Mostrar uma estratégia. E você fala, tá bom, mas eu vou falar sobre o quê? A gente vai falar sobre isso, mas o importante é entender que na hora que você fala e você cresce o seu share of voice, você também vai crescer em algum momento no seu market share. Pode não ser num curto prazo, porque agora as pessoas não podem comprar talvez o seu produto ou o seu serviço, mas você vai construir isso ao longo do tempo e vai obter esse maior lucro, maior venda, maior participação no mercado mais para frente. Então, a lição número 1 de uma perspectiva de participação no mercado é uma perspectiva de aumento, de crescimento de share of voice, certo? É mais ou menos como investimento de dinheiro próprio. Se você tiver estômago, eu não tenho, mas se você tiver estômago para investir agora na bolsa, por exemplo, você não vai ver resultado a curto prazo, mas certamente você vai ver o seu dinheiro crescendo nos seus investimentos a longo prazo. E aí, tem alguns dados da Kantar aqui. Obrigada, Gail. Quando a gente olha para... Esse dado é muito bacana também, deles que mostram que o aumento de consumo de TV na quarentena. Por que eu estou falando isso? Porque é esse momento de você olhar e entender como que você cresce o seu share of voice, aonde você começa a olhar. Então, você precisa olhar para o comportamento do consumidor. Então, se o B2B entendeu que precisa sair de evento e criar conteúdo, você vai fazer o quê? Você sendo B2B, você precisa olhar para o seu usuário e entender onde ele está e o que ele quer e como que as coisas estão caminhando hoje em dia. Então, aqui no período de janeiro a março, e aí tem as datas específicas. Todo o material eu vou mandar para vocês depois, então não se preocupem se a letra estiver pequena, qualquer coisa do tipo, para entender que as pessoas estão consumindo mais TV. E elas também estão, consumindo TV e vídeo online, porque a gente começa a entender o que as pessoas estão fazendo. Elas estão mais em casa, elas estão vendo, obviamente, elas não estão indo para a rua. A mídia na rua não é a mais adequada nesse momento, ou ela deve ser adaptada nesse momento. E se elas estão cada vez mais no computador, aqui no webinar online, ou trabalhando de casa, então falar e entender o consumo tanto da TV quanto do vídeo, e aí no vídeo online, é importante a gente entender que esse é um novo canal. Então, você vai criar o conteúdo, não é só criar o conteúdo para essa conversa, é como esse conteúdo deve acontecer e deve ser entregue para o seu consumidor. Então, a gente sempre pensa no outro primeiro do que pensa na gente. Isso deveria ser sempre, se não é sempre, pelo menos agora, nesse momento. Façam isso quem não estiver fazendo. E aí, essa pesquisa é do IAB, que mostra como os anunciantes, então, aqui no Brasil, então, isso aqui é um reflexo
do que está acontecendo hoje. Essa pesquisa, se eu não me engano, é de abril, de 15 a 24 de abril. Mostra como que os anunciantes hoje no Brasil estão considerando mudar essa verba de marketing que estava destinada a muitos mixes e muitas opções, como eles vão alterando isso de maneira a entrar muito mais na social media, óbvio, nas redes sociais. E na produção de vídeo, ou seja, ele online ou mobile, nos próximos 6 meses. Então, você está falando daqui de abril até o final do ano. Então, é esse olhar de estratégia, de como que você olha para o que você... Se você não vai e não pode, não deve ficar sem falar com o seu consumidor, você vai defender o seu espaço e fazer uma produção de conteúdo e essa conversa com os seus potenciais clientes a curto, médio e longo prazo, como que você adapta esse caminho. Então, é entender essa crise, é olhar para trás com todos os dados, entender a crise que a gente vive hoje e como que você vai navegar e como que você vai entregar essa mensagem. Então, acho que aqui o ponto é, quando eu falo de defender share of voice, falar e todos esses dados, a mensagem que eu queria deixar aqui nesse segundo ponto é: não fique mudo. Aproveite o momento para botar a sua marca e fortalecer e ajudar a construir essa marca para ajudar a se recuperar lá atrás e perceba a mudança de comportamento e crie o conteúdo a partir daí. Então, entenda como que o seu consumidor hoje está, onde ele está nesse momento de isolamento e como que você vai ajudar, como você consegue chegar perto dele. E o último ponto que eu acho, eu não sei, eu ia falar que eu acho que é o mais importante, mas eu realmente não acho que todos são importantes aqui. Esse é pessoalmente para mim importante. Demonstre empatia e generosidade. De novo, você deveria fazer isso sempre? Deveria. Mas acho que nesse momento é muito bacana para a gente olhar para outras marcas que estão fazendo isso, que conseguiram perceber isso. E eu vou passar um vídeo aqui, que acho que vocês devem ter visto, mas eu não tinha como não mostrar. Espero que todo mundo ouça que dê certo. A Fiat nasceu na Itália, mas a verdade é que o Brasil é a nossa segunda casa. A casa que escolhemos pela emoção, pela paixão. Hoje nós italianos estamos resguardados, até tudo voltar ao normal. Mas isso não nos impede de mandar uma mensagem de otimismo aos nossos irmãos e irmãs brasileiros. Protejam-se, cuidem uns dos outros. Logo, logo, vão poder sair com seus Fiat por aí. A Itália se uniu e vai superar este momento difícil e delicado. Temos certeza. O Brasil, unido e solidário, pode superá-lo de um jeito mais leve. E talvez mais rápido. Sim. Tudo vai ficar bem. E quem sabe, juntos, não saímos dessa ainda mais fortes. Vou deixar aqui, tá? Vou deixar aqui. Pronto, deu certo. Eu não sei nem o que falar desse vídeo. Ele é absolutamente lindo. E se a gente olhar esse anúncio, esse vídeo passou, eu vi na TV. Eu não sou de ver muita televisão, confesso. Mas eu vi na TV. Talvez 3 semanas atrás. Talvez super recente. A indústria de automobilismo, de automóveis, carros, enfim, caminhões e motos, foi a primeira indústria que eu vi parar de anunciar completamente, logo no início da quarentena. As marcas são globais, então quando a gente começou a entender o que estava acontecendo no mundo aqui, quando se levantou-se a mão e falou, estamos em quarentena, as marcas já estavam passando por tudo isso há meses antes. E foi os meus primeiros clientes, os primeiros anunciantes do LinkedIn a parar e falar, calma, tira,
porque as pessoas não estão indo para a rua, as pessoas não têm por que comprar carro. As pessoas sequer... Como é que você vai fazer um test drive se você não pode ficar perto das pessoas? Como é que você vai ir até uma concessionária? Como é que você vai fazer test drive de máscara? Enfim, foi a primeira indústria que eu vi sofrer. E aí, a Fiat vem no Brasil, no meio da nossa quarentena, com esse vídeo lindo, narrado por um italiano, entendendo total e completamente o que está acontecendo. Entendendo que este momento vai passar e que nesse momento você deve ficar em casa e que nós italianos entendemos, a gente está passando por isso e a gente está aqui junto e a gente está junto com vocês. Ele é absolutamente... Eu queria falar perfeito, mas... Ele é absolutamente coerente e emocional e empático. É impossível não olhar para isso e falar, como publicitário, tá? Você não olhar para isso e falar, nossa, é isso. Ponto. Check. Então, é sobre isso que eu queria levantar nesse último ponto. Esse é um outro... Na mesma pesquisa do IAB, que eu mostrei antes, agora em abril, fala sobre como os anunciantes estão fazendo alguma mudança a curto prazo. A curto prazo a gente entende aqui de abril a junho, tá? Essa pesquisa é de abril, então você imagina que a curto prazo eles estão falando de maio, junho, 2, 3 meses, na estratégia das mensagens. Então, de novo, e se você olha para esse gráfico circular, que dane it, né? O que o Covid, o que o coronavírus hoje impacta dentro das marcas é uma revisão da estratégia da mensagem. Aqui eles ou estão revisando ou pausaram a mensagem antiga, a campanha antiga com a mensagem antiga e vão revisar, ou estão ajustando a estratégia, mas o bom é perceber como os anunciantes estão alterando a mensagem e não simplesmente cortando ou se escondendo debaixo da mesa. E aí você entende um pouco como que você pode ter uma redução de budget, você pode tirar o budget de um lado e ir para outro, tudo você pode. Mas acho que o importante é entender como que você, mesmo no momento de crise como a gente está, você pode ajustar a mensagem e ainda assim se conectar com o consumidor. Porque na hora que eu puder de novo falar de carro, de comprar carro, de IPI reduzido, de tanque de gasolina grátis, eu vou lembrar primeiro da Fiat, que falou comigo nesse período, do que outra marca que sumiu, desapareceu, estava preocupada com ela própria e não se conectou comigo como consumidora. E aí, eu acho que o importante é que não é só sobre publicidade, mas também sobre comportamento. E é isso que eu sempre falo. O ideal é que você já tenha essas qualidades antes da crise, você já tinha isso antes da crise. Se você não tem problema, se ajuste e entenda o outro lado. A gente tende a ser mais solidário diante de adversidade, e anúncios que transmitem isso repercutem mais. A System One é uma agência de Londres que fez uma pesquisa mostrando exatamente que não é sobre case de produto, não é sobre ver você se gabando, é sobre cooperação, é sobre colaboração, não é mais sobre competição, mesmo de um ponto de vista de mídia. Não é esse o mercado que a gente está vivendo, não é assim que a gente quer ser impactado pelas marcas, nem é assim que a gente quer ver as marcas se comunicando. Então, só para fechar, eu acho que esse é um case de 2010 relativo a 2008 da T-Mobile, que foi uma das empresas que na recessão americana de 2008 cresceu, se posicionou e cresceu
no momento na mídia, e eu acho que a mensagem que fica aqui hoje, nessa hora, quando você fala da marca, nesse momento de solidariedade, é você, como marca, fazer uma pergunta, especialmente nesse momento onde os comportamentos são tão importantes, onde essa é a expectativa gerada. Eu acho que é ser inovador e perguntar como podemos ajudar, como a marca pode ajudar, também pode ajudar quem está em isolamento, quem está em casa, quem foi, é ou pode vir a ser meu cliente, mas principalmente como pessoa, como que eu posso, de alguma maneira, ajudar essas pessoas. É sempre sobre pessoas, tá? Nunca se esqueçam disso. É isso. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar de compartilhar, tentar abrir aqui um chat. Vamos ver se funciona. Eu nunca me atendo direito. Vamos lá, que tem algumas perguntas aqui. Paula, desculpa, você queria que eu falasse mais alto, eu espero que você tenha ouvido. Eu fico com medo, eu estou aqui isolada, fechada, e eu acho que eu estou falando super alto, que os vizinhos estão me ouvindo. Então, desculpa, espero que você tenha conseguido ouvir. Se não, na próxima eu arrumo um microfone melhor. Arrumar o microfone da Madonna. Alguém perguntou aqui se o investimento na pandemia é 50-50 ou 60-40. E a Lana já respondeu, eu só vou confirmar, sim. Era 60-40 que a gente indicava no passado. Hoje a gente percebe essa movimentação de 50-50, não só do que a gente imagina, mas como que as marcas fizeram isso no passado, estão fazendo isso agora. Então, acho que a mensagem nesse lado importante é como se minimamente manter e dividir, tá? Acho que o mais importante aqui é nessa mensagem de 50-50, 60-40, o mais importante é como que a gente mantém o budget e ajusta o que é a longo prazo, o que é branding e o que é performance. Certo? Alguém tinha levantado a mão, Luísa, no meio do caminho. Não sei se você está aí ainda. Se ainda quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Essa apresentação vai ser, então, enviada para vocês. Aí eu vou colocar no deck e compartilho. E só para fechar, semana que vem não estarei aqui no Coffee Talks, vou dar um tempo de vocês. Mas, na próxima semana, a gente pode decidir a data, mas eu deixo todo mundo avisado. Na segunda semana de junho, o Coffee Talks vai ter um convidado especial. Paulo Arruda, Cantor, diretor da Cantor Ibope Media, estará aqui para falar um pouco mais sobre todos esses slides que eu mostrei. Tudo eu peguei emprestado dele, ele foi um querido e dividiu comigo. Eu achei o máximo a apresentação dele. Ele tem um monte de dado bacana que eu acho que pode compartilhar. Então, talvez, não sei, talvez dia 9, 8, dia 9, dia 10, não sei. Vamos ver a agenda aqui, meu time de marketing querido vai me ajudar. A gente vai fazer um Coffee Talks especial. Então, espero que vocês venham e façam um monte de perguntas para o Paulo também, tá? E é isso, gente. Obrigada. Estou por aqui. E obrigada, Fabrício. Obrigada, Lana. Apareça. Aceito na conexão do LinkedIn. Eu vou. Quem quiser me procurar no LinkedIn, é só procurar Laís Rico. Acho que só tem eu, nunca fiz essa busca, vou ver se tem alguma homônima. Mas pode me seguir, pode me conectar, pode fazer pergunta, trocar mensagem, trocar ideia. Estarei por lá. Tá bom? Obrigada, gente. Nossa, que bom isso aqui. É isso. Muito obrigada. Fiquem em casa. Usem máscara.